Olá, ferrenhos! E para aqueles que estão conhecendo hoje o Clube Damas de Ferro, eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o livro Hate de Nadine Strossen, ou para os íntimos, Nadine. Hoje eu vim falar um pouquinho desse livro que ela escreveu, essa defensora incrível das liberdades civis e também formada em Direito, já foi professora na Universidade de Nova York, é uma pessoa incrível que contribui muito para a ideia de liberdade de expressão, liberdades individuais como um todo. E essa autora, ela escreveu esse livro em 2018, e aí tá um fato interessante. Quando ela começou a escrever esse livro, ela pensou que não era tão importante ficar falando sobre liberdade de expressão. Ela pensou que fosse um assunto meio batido, que as pessoas já tinham entendido que criar leis contra discurso de ódio, ficar apoiando censura, não era uma coisa positiva. Ela pensou que as pessoas já tinham entendido isso, que a liberdade de expressão era a saída. Só que ela percebeu que esse assunto sempre vinha à tona. Então ela decidiu, não, eu acho que é legal ficar batendo nessa tecla assim, para que as pessoas não usem brechas históricas ali para defender a censura. E aí ela escreveu esse livro e publicou ele, como eu disse, em 2018. Só um parênteses aqui, é importante que vocês leiam esse livro, tá? Eu vou trazer aqui os pontos principais, só que é muito importante que vocês acompanhem o que realmente ela falou, toda a argumentação, todo o embasamento e também os exemplos que ela traz. Vários deles são dos Estados Unidos. Teve um que ela trouxe que é de um caso de um jogador de futebol brasileiro, mas muitos são dos Estados Unidos, mas dá para você relacionar com muitas situações e eventos que a gente passou também no nosso país. Então tá aí a importância de você sempre ler a obra mesmo, sabe? Mas eu vou passar aqui alguns pontos importantes que ela trouxe no livro. Bom, o que ela falou? Que no caso dos Estados Unidos, a primeira emenda que trata sobre a liberdade de expressão, ela já tem umas certas exceções, que é o princípio da neutralidade do ponto de vista e o princípio de emergência. Diante desses dois princípios, meio que dá para ter algumas exceções com relação à liberdade de expressão, que eles usam mais, né, para proteção dessa liberdade. Só que aí, o que está em pauta nesse livro e o que as pessoas estavam discutindo? Criar mais leis contra o discurso de ódio, porque eles estavam realmente combatendo essa ideia de liberdade de expressão, que eles acreditam que não é bem assim, que a coisa deve ser. O porquê disso, né? Eles estavam, muitas pessoas nos Estados Unidos e vários outros países estão seguindo a mesma tendência de países europeus, de ficar criando leis que tentam proteger grupos minoritários, leis mais assistencialistas, e a gente está vendo uma tendência com relação a isso. E nem sempre isso é positivo, né? Como ela vai mostrar com relação à liberdade de expressão, você ficar criando leis que, na verdade, apoiam a censura. E o que ela traz com relação às leis em si, né? A criação dessas leis. Se você faz uma lei um pouco mais ampla, você abre brecha para que o Estado decida o que seria um discurso de ódio ou não. E a gente sabe que isso é um pouco delicado, porque a gente está aumentando o poder estatal. E isso nunca é positivo. E quando você coloca uma lei mais restrita, né? Uma lei que já dita ali o que seria discurso de ódio, o que não seria, as expressões exatas, quem que vai proteger, quem que não vai, o que você faz? Você já está quebrando dois princípios. Você já está quebrando o princípio de liberdade e o princípio de igualdade perante a lei, que são princípios essenciais, são princípios muito importantes. E você já está quebrando com eles ali. E delimitando expressões, o que você deixa, né? Você censurando uma pessoa, quais as opções que você deixa para ela? Uma pessoa que fala discurso de ódio, por exemplo. Ou a pessoa ela vai começar a falar as coisas debaixo dos panos, então ela vai falar ali no íntimo dela, bem devagarzinho ali, na dela, sem que ninguém perceba, ou ela vai usar outras expressões, mas que também tem um teor ofensivo, ou ela vai tocar o foda-se e vai falar mesmo. E aí, o que acontece? Você vai censurar essa pessoa e ela vai ganhar fama. E ela traz um exemplo, inclusive, disso, né? Que na época, né, que o nazismo estava ganhando força na Alemanha, existia uma lei que era parecida com essas leis que eles estão querendo propor contra o discurso de ódio. O que aconteceu? Vários nazistas na época foram presos, inclusive, por isso. Só que eles ganharam mais atenção popular. Então, ao invés da lei ajudar suprimindo esse discurso, ajudou a proliferar esse discurso. Então, meio que deu mais atenção para quem tá falando asneira, digamos assim. E, além disso, né, quando você delimita ali uma lei mais restrita, o
que você vai analisar? Ou até no caso da lei mais ampla, o que você vai analisar? Você vai analisar quem tá falando, quem tá recebendo o discurso, e a gente bem sabe que isso é subjetivo um pouco, né? Tipo, como que a pessoa vai receber o discurso? Quantas vezes a gente já não falou uma coisa que a gente achou que tava tranquilo, e a outra pessoa às vezes encarou de um outro jeito, achou que foi um pouco grosseiro? Então, quando você fala um discurso, depende também muito de quem tá recebendo esse discurso. Então, beleza, a gente vai levar em conta quem tá falando ou quem tá recebendo o discurso. A gente vai levar em conta o tanto de pessoas que estão escutando. Então você vai punir da mesma forma uma pessoa que está falando para 5, uma pessoa que vai estar falando discurso de ódio para 1000. Então, como que isso vai ser feito? Tá vendo que não tá levando muito em conta a questão do contexto. E se você levar em conta a questão do contexto, tem N situações, tem N incógnitas que você vai ter que resolver para você tentar chegar no mais justo possível. Então, a brecha para injustiça é muito maior. E é isso que ela vai discorrendo ao longo do texto. E ela fala que você defender liberdade de expressão, inclusive, não é uma coisa só de, digamos, só de liberal. É uma coisa que todo mundo deveria, no final, defender. Porque você está justamente defendendo que outra pessoa tenha uma ideia, que você possa ter a oportunidade de escutar, de mudar a sua ideia, inclusive, ou até de refutar aquela outra pessoa. Porque se a ideia preconceituosa, a ideia que ofende o outro é tão absurda, então é fácil refutar ela, entendeu? Então a gente tem que sempre apoiar formas de combater o discurso de ódio sem ser através de leis. E ela traz alguns aspectos que a gente pode analisar. Um deles é, por exemplo, contradiscurso. Aí ela trouxe o exemplo do jogador brasileiro Daniel Alves, que ele sofreu com racismo durante uma partida. E aí teve uma movimentação na internet que foi uma espécie de contradiscurso. Então, uma movimentação mesmo popular que conseguiu barrar uma atitude racista com relação que fizeram com relação a ele. Então, tipo assim, diante de uma injustiça, de uma situação horrível racista, as próprias pessoas começaram a se manifestar, não precisou de uma lei. E isso foi muito mais forte. Outra atitude também que ela fala que pode ser muito forte, até mais do que o contradiscurso, é o silêncio. E o silêncio, e sabe quando a pessoa te olha com um olhar que quase que de desprezo, sabe? Nossa, o que você tá falando? Que ideia é essa na sua cabeça? Isso é muito mais forte, às vezes, do que você falar qualquer coisa. Outro ponto, questão de educação. Se nas escolas fossem mais discutidos, se fosse mais exemplificado como que era a questão histórica, se isso fosse mais discutido mesmo, as pessoas elas começariam a ver os fatos históricos, que tiveram grupos, que tiveram pessoas que ao longo dos anos foram mais oprimidas e que isso é uma atitude errada e que isso não pode acontecer hoje em dia. Então as pessoas vão começar a entender melhor através de pensamentos históricos mesmo. E é a questão da convivência. Quando você convive com o diferente, você aprende de uma forma mais na prática mesmo, de como você deve respeitar, como você deve tolerar uma outra pessoa, mesmo que ela pense diferente, mesmo que ela seja diferente. Por fim, a autora traz essas alternativas de como lidar com o discurso de ódio, como que criar leis não é a saída, como censura não é a saída, e como que isso tá errado, né? Você criar leis, você barrar um discurso pelo potencial dano que ele pode causar. Ela até equipara, seria a mesma coisa de você proibir videogame porque pode ser que uma criança se torne violenta. Ou você você proibir um livro porque ele pode trazer tal pensamento em tal pessoa. Então, se a gente começar a proibir tudo que tem potencial dano, a censura não vai ter limite no final das contas. Porque como a gente recebe a informação, como ela mencionou, é muito importante. Os psicólogos mesmo, ela traz algumas opiniões que não entraram em consenso. Tem psicólogo que fala que, por exemplo, você ficar também protegendo muito uma pessoa, que ela escute coisas ruins, pode prejudicar, porque a pessoa não vai ter um certo desenvolvimento cognitivo, um certo desenvolvimento psicológico mesmo, de como lidar com algumas situações. Então, como que isso também não é nem consenso com relação aos psicólogos, essa questão de como receber essa informação. E, realmente, como eu mencionei também, isso fere os princípios fundamentais de igualdade perante a lei e liberdade individual. Então,
Não vamos criar leis para combater o discurso de ódio, vamos combater com alternativas diferentes, tá bom? E com isso, vamos defender a nossa liberdade de expressão, que é fundamental, tá bom? Então é isso que ela traz nesse livro. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha trazido um pouquinho de vontade de ler esse livro, porque essa autora ela realmente arrasou e trouxe muitos pontos fundamentais ao longo dos capítulos, tá bom? Um beijão.